Bom dia para você. Vamos para a nossa live de manhã, nosso devocional, nossa entrega aqui para Deus do nosso melhor como primícia, amém? Nós estamos ao vivo aqui no Instagram e essa gravação ela irá para o Spotify. Então, se você está acompanhando pelo Spotify, compartilhe com alguém, manda esse link para alguém. Se você está acompanhando aqui pelo Instagram, bom dia para você, compartilha com alguém aqui da sua rede de contatos, vamos levar essa mensagem para mais pessoas, amém? Eu quero falar com você hoje sobre a vontade de Deus, a vontade e a presciência de Deus. O que quer dizer presciência de Deus? A palavra presciência, segundo o Lex de Strong do hebraico, vem da palavra prognóstico, significa conhecer previamente. Palavra usada com respeito ao conselho eterno de Deus. Isso inclui tudo que ele considerou e tudo que ele se propôs a fazer antes, durante e através da história da humanidade. Não é simplesmente o que ele sabia antes, mas é o que ele consentiu previamente. É o que ele reconheceu que era favorável. A palavra enfatiza o exercício da sabedoria de Deus, o exercício da inteligência de Deus com respeito ao seu eterno propósito. Estou aqui tomando meu café, são 6:30 da manhã e eu quero deixar essa palavra no seu coração. Manda essa live para alguém, compartilhe esse link aqui do Spotify com alguém. E eu quero falar para você sobre esse atributo de Deus, porque ele está totalmente relacionado à sua vida. Presta atenção comigo. Anota aí, escreve. A vontade e a presciência de Deus. Eu vou repetir para você o que significa presciência, para você entender o quanto Deus ele te ama e ele tem um zelo pela sua vida. A palavra presciência vem do hebraico pregnóstico, que significa conhecer previamente. É usada com respeito ao conselho eterno de Deus. E isso inclui tudo o que ele considerou e se propôs a fazer antes e durante a história da humanidade. A palavra de Deus diz em Provérbios 8 que a sabedoria estava com Deus antes da fundação do mundo. Ela se divertia com a criação da humanidade e ele se alegrava com os feitos do Senhor. A sabedoria aqui no livro de Provérbios, ele tipifica o próprio Jesus. Isso quer dizer que Jesus sempre esteve com Deus e ele se divertia enquanto Deus criava a humanidade. Sabe, e essa presciência de Deus que nós estamos falando aqui, ela precisa estar enraizada na nossa vida. Bom dia, Andriele, bom dia para você. Estamos aqui na nossa live devocional e nós estamos falando sobre a vontade e a presciência de Deus. A gente começou agora às 6:30 e essa presciência, ela enfatiza o conselho eterno de Deus. Não é simplesmente o que ele sabia antes, não é simplesmente o que ele consentiu, mas é sobre o que ele sabe da sua vida, da minha vida, mesmo diante das infinitas possibilidades de escolhas que nós temos. E como que a gente pode andar nessa presciência? Como que a gente pode andar nesse conselho de Deus? Deus ele sempre soube, antes de tudo, o que seria e o que poderia ser. Ele sabe como que seria a sua vida se você não tivesse aceitado Ele. Ele sabe como que seria a sua vida se você tivesse aceitado Ele
naquele dia que você entendeu a mensagem dele e como que seria a sua vida se você decidisse simplesmente andar longe dele. Mas ele quer andar com você em amor. O conselho de Deus são para aqueles que o temem. E ele só vai com você à medida que você permite ele entrar na sua vida. Deus ele não é intrometido, Deus ele não é agressivo, ele respeita o seu limite, ele respeita o seu tempo, ele respeita a sua consciência. E o que ele quer de você é que você entenda que o conselho dele vai te guiar em caminhos seguros. Ele sabia como que seria se Lúcifer não tivesse se rebelado. Ele poderia ter acabado com Satanás desde o início, mas ele decidiu permitir que Satanás fizesse o que ele fez, para que em amor aqueles que respeitassem o conselho dele decidissem ficar com ele. E você precisa entender isso. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Salmo 139 diz que em um livro ele escreveu todos os dias da sua vida, antes mesmo que cada um deles viesse a existir. E entender isso não é viver uma utopia. E entender isso é entender que ele sabe o que é melhor para você. E você precisa se achegar diante dele para entender esse conselho. A palavra do Senhor diz em Gênesis 17, 1. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Bom dia, Léo, bom dia. Olha, eu estava com a minha bisavó ontem. Ela faz 99 anos esse ano. Em nome de Jesus, ela fez 98. Sabe, eu conversei com ela totalmente lúcida. E quando eu li essa mensagem aqui, quando Abraão tinha a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Deus, ele continua falando. Deus é o Deus que chamou Abraão, que refez a promessa que tinha feito ao pai dele. Deus é o Deus que continua falando. É o Deus que fala com a minha bisa. É o Deus que fala com você. É o Deus que fala com o seu pai. É o Deus que fala com aquele familiar seu, aquele parente seu que ainda não conhece ele. Deus é o Deus de misericórdia que pode alcançar essa pessoa que às vezes você tanto luta para ganhar ela. E aqui a palavra do Senhor diz que Deus apareceu a Abraão com a idade de 99 anos, quando Abraão tinha, e disse: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. A gente quer, muitas vezes, que Deus ele entre nos nossos planos para acelerar os nossos resultados. A gente quer que Deus, muitas vezes, entre na nossa vida para realizar alguns desejos que durante muito tempo a gente não realizou. E está tudo certo. Deus ele pode fazer isso por você. Deus ele pode fazer isso por mim. Eu creio nesse Deus. Mas eu creio num Deus que pode e chega diante de você e fala assim: olha, ande na minha presença e seja perfeito. Você está me entendendo? Diga amém. Toca aqui nesse coraçãozinho se você pegou essa mensagem, se você pegou essa chave. O que Deus está falando para mim e para você hoje? Olha, ande na minha presença e seja perfeito. O que Deus está dizendo é que se a gente estiver na presença dEle, nós seremos perfeitos. Ah, Rodolfo, mas perfeição não existe. Eu não estou falando para você essa perfeição humana. Eu estou falando da perfeição que está lá em 2 Coríntios 2,12, onde fala: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Que quando você está diante da presença do Senhor, e você é sincero, e você revela as suas fraquezas, você não precisa enfeitar na presença de Deus. Você não precisa chegar diante de Deus e falar: Deus, eu sou maravilhoso, eu sou santo, eu sou perfeito. Não. O que Deus quer de mim e de você é que a gente se achegue na presença dEle.
expondo as nossas fraquezas, expondo as nossas falhas. Deus, eu estou com raiva. Deus, eu estou com vontade de trair. Deus, eu estou com vontade de mentir. Eu estou com vontade de enganar. Deus, mas eu não quero fazer isso. Eu quero ser perfeito na tua presença, porque Deus, Ele sabe que você se torna semelhante a tudo aquilo que você adora. E para isso você não precisa enfeitar as suas palavras, para isso você não precisa mudar a sua voz, para isso você não precisa orar diante das outras pessoas, não. Você precisa curvar o seu coração diante de Deus. Abraão entendeu isso. No verso 3, gente, do verso 17, que a gente acabou de ler, Gênesis 17, verso 3, diz: Abraão se prostrou com o rosto em terra. Olha isso. Abraão se prostrou com o rosto em terra. E Deus lhe falou. Cara, você tem que pegar essa chave aqui para você. Eu vou repetir para você. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus chegou para ele e disse: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Olha a condição. Tudo que Deus vai fazer na sua vida, tudo que Deus vai fazer na sua vida, existe uma parte que depende de você. Esse é o evangelho da responsabilidade. Não é o evangelho do serviço. Não é o evangelho da barganha. Não é o evangelho, se você colocar R$1.000, a maior nota da sua carteira, Deus vai te abençoar. Não. Esse é o evangelho da responsabilidade. Esse é o evangelho das pessoas maduras. Esse é o evangelho das pessoas que entendem o relacionamento com Deus. E que não vão comprar, não vão tentar comprar a presença de Deus. Porque se você acha que se você colocar todos os seus bens, se você colocar a maior nota da sua carteira, se você sacrificar todo o seu dinheiro, entregar para Deus, Deus vai te abençoar, você está acreditando no Deus errado. Esse Deus é pior do que nós. Esse Deus é corrupto. Mas o Deus que eu estou pregando para você aqui hoje é o Deus que te chama para ouvir o conselho dEle. É o Deus que te chama para entender a presciência dEle. É o Deus que te chama para entender a vontade dEle. Você está comigo aqui? Você está entendendo isso? É o Deus que te fala, olha, se você fizer isso aqui, e todas as vezes que esse aqui, que Ele diz, se achegue diante de mim. Deus, Ele diz, Abraão, ande na minha presença e seja perfeito. E Ele diz, ele dá uma aliança depois. Eu farei uma aliança entre mim e você e darei uma descendência numerosa para você. Você sabe o que essa descendência significava para Abraão? O impossível. Você sabe o que essa descendência significava para Abraão? O impossível, porque além da idade avançada que ele tinha, a mulher dele não poderia dar filhos para ele, porque ambos já eram de idade avançada. Esse é o Deus que vai chegar na sua vida e falar assim, deixa eu te falar uma coisa, o impossível para você não é impossível para mim. E eu só quero uma coisa de você, meu filho, eu só quero uma coisa de você, minha filha. Eu só quero que você ande na minha presença. Salmos 33, verso 11 diz, o conselho do Senhor, algumas traduções trazem, o plano do Senhor dura para sempre. Os intentos do Senhor são por todas as gerações. Você sabe o que Deus está dizendo? A vontade dEle, os planos dEle excedem toda a humanidade. Os planos do Senhor não estão condicionados às suas circunstâncias. É isso que Deus diz para você hoje. É isso que Deus diz aqui. E aí quando Abraão entende isso, ele se prostra com o rosto em terra. E aí Deus fala mais um pouco. Sabe o que isso quer dizer? Que quando você ouve a Deus e você obedece o que Ele disse, e você obedece com temor e reverência, Ele vai falar mais. Você pegou isso aqui? Você entendeu isso aqui? Porque quando Deus falando da minha presença e seja perfeito, Abraão prostra em terra e Deus continua falando. O nosso problema é que muitas vezes Deus fala para a gente fazer algo que a gente não quer fazer. E aí Deus para de falar e a gente acha que Deus, ele calou.
Deus ele não calou, meu irmão. Deus ele não calou. Ele só não quer tirar você de uma condição de ignorante para te colocar numa posição de desobediente. Ele só vai falar à medida que você obedece. E quando você entende isso, você começa a entender o conselho do Senhor e começa a viver sobre a vontade do Senhor. E aí Abraão escuta de Deus novamente. Deus fala, quanto a mim, esta minha aliança com você, você será pai de muitas nações, o seu nome não será mais Abrão, mas sim Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo, de você farei surgir várias nações e reis procederão de você. E aí, procede até o verso 8. E aí ele fala no verso 9, guarde a minha aliança, você é a sua descendência. Você sabe o que é isso aqui? Quando você se prostra diante de Deus e aceita e entende que Ele pode fazer muito mais do que a sua limitação de consciência pode entender, porque nós somos limitados, Ele vai entrar numa camada mais profunda da sua identidade. Ele vai começar a mexer com você assim como mexeu com Abraão. Olha, a sua geração será frutífera, será fecunda, de você surgirão reis. E tudo que Deus fala para você não é só sobre você. Porque Abraão não viu tudo isso que Deus fez, mas a descendência dele viu. Porque se você entender que tudo que Deus fala para você não vai parar em você, você entendeu tudo. São seus filhos que vão colher, são suas filhas que vão colher, são os filhos dos seus filhos que vão colher. A palavra do Senhor, quando ela vai contar a história de José, ele fala assim, ó, esta é a história de Jacó. Tinha José, 17 anos, está lá em Gênesis, a gente pode ler isso na próxima live. Mas o que isso quer dizer? Que quando Deus ele vai falar da sua vida, Ele não vai falar sobre só a sua vida. Ele vai falar sobre a sua descendência, sobre a sua geração. Porque Deus é eterno. E Ele não se limita às coisas terrenas. Ele não se limita às nossas pequenas conquistas, por maiores que elas sejam. E o que você tem que entender? Que se você andar na presença de Deus, você ouvirá o conselho do Eterno. Eu não estou falando para você sair em buscas de profecias. Jeremias 23, 18 diz, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Jeremias 23, 18. No verso 19 diz, eis a tempestade do Senhor, o furor saiu em vendaval e passou sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se desviará até que Ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias vocês entenderão isso claramente. Verso 21. Não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Eu não lhes falei nada, mas eles profetizaram. Mas, se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo e teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Você sabe o que isso quer dizer? Que tem muito profeta falando o que Deus não mandou falar. E em concordância com isso, tem muita gente escutando o que Deus não mandou falar. Aqui diz que se esses profetas tivessem estado no conselho do Senhor, eles teriam falado o que Deus falou. E se você pensar um pouco sobre o que isso quer dizer, ele está dizendo, o meu povo não deu ouvidos a mim, mas deu ouvido a profetas que não me ouviram. Eu não quero que isso aconteça com você. Só tem um jeito disso não acontecer com você. É você estando no conselho do Senhor. É você estando na vontade do Senhor. É tudo aquilo que você ouvir. Tudo isso que você ouviu aqui de mim. Vai para a presença de Deus. Gera essa palavra no seu íntimo. Gera essa palavra
na presença de Deus. Gera essa palavra no secreto. A presença de Deus não é estar na igreja. A presença de Deus não é simplesmente aquela forma mecânica, 3 musiquinhas, uma musiquinha alegre, recolhe a oferta, depois uma musiquinha triste para você entrar na presença. A presença de Deus não é um lugar que você entra, é um lugar que você anda. A presença de Deus não é um lugar que você entra, é um lugar que você anda. Eu não sou contra músicas, pelo contrário. Eu não sou contra igreja, pelo contrário. Eu sou contra um relacionamento obrigado, mecânico, que não te leva a um crescimento. Um relacionamento com Deus te amadurece, não te apodrece. Um relacionamento com Deus te amadurece, não te apodrece. Você só vai entender isso se você andar na presença, na vontade de Deus. Esse momento, ele é muito bom, mas ele não é tudo na sua vida. Eu não sou Deus sobre a vida de ninguém, ninguém é Deus sobre a vida de ninguém. Deus, ele vai te falar coisas. Escuta isso. Deus, ele vai te falar coisas que muitas pessoas não vão entender. Deus, ele vai te revelar coisas que as outras pessoas, que os seus familiares, as pessoas da sua igreja não vão entender. E eles não têm que entender. Quem tem que entender é você. Quem tem que obedecer é você. E quem aceitar e entender a revelação que Deus trouxe para você será abençoado. O conselho do Senhor dura para sempre. Isso quer dizer que ele excede, transcende todos os nossos pensamentos, todas as nossas vontades, todos os nossos protocolos. E nós não podemos limitar o agir de Deus. Quando eu falo nós não podemos, é que não é que não é bom, é porque nós não temos esse poder. Nós não temos esse poder de limitar o agir de Deus. Permita que Deus fale ao seu coração. Permita que Deus revele os conselhos dele para você. Permita que Deus te revele as próximas movimentações. Permita que Deus ele se mova através das suas mãos. Olhe para as suas mãos agora, onde você está aí. Olhe para as suas mãos. Existe um poder na sua mão. Existe um poder que o Espírito Santo colocou dentro de você. Existem dons aí dentro de você que irão se manifestar quando você levantar as suas mãos e abrir a sua boca. Se você tem o dom de profetizar, profetize. Se você tem um dom de orar em línguas, ore em línguas. Se você tem um dom de cura, sim, se você tem um dom de cura, permita que Deus use você para curar as pessoas. Não permita que as pessoas saiam diante de você da mesma maneira. Chama as pessoas no canto, ore por elas quando elas falarem que está com dor de cabeça, que está com dor na barriga, que está com dor na perna. Se você receber uma palavra do Senhor naquele momento, chama a pessoa e fala assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Está no meu coração de falar isso. Por quê? Porque o conselho do Senhor ele se move dessa maneira. Deus ele não tem filhos prediletos, ele tem filhos obedientes. E eu quero declarar na sua vida que você vai começar a ouvir mais a presença de Deus, mais a palavra de Deus, mais a vontade de Deus. E onde você estiver, o Espírito Santo, ele já fala ao seu coração, mas você será mais sensível à voz dele. E você irá começar a remir os lugares, remir os ambientes. A palavra remir significa resgatar. Quando você chegar no seu trabalho hoje, quando você chegar no ambiente onde você passar hoje, levante as suas mãos e comece a falar, eu tomo posse desse ambiente. Eu tomo posse desse mundo, desse ambiente espiritual e declaro, eu levanto um altar de adoração aqui ao Senhor e declaro que aqui é um ambiente de bênção, que aqui as pessoas serão curadas, aqui as pessoas ouvirão a Deus. Foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso que Deus te chamou. Amém? Amém? Se você pegou essa palavra, deixa aqui o seu amém. Digita aqui para mim. Compartilha essa live, compartilha esse devocional com alguém hoje.
Isso aqui vai lá pro feed e essa mensagem vai lá pro Spotify. Segue a gente lá no Spotify. Rodolfo, Camilo, só pesquisa lá. Se você voltar no story de ontem também, você vai ter esse perfil. Você vai nos ajudar a compartilhar essa palavra. E esse ano de 2024, eu quero pegar na sua mão, te conduzir, te ajudar a se aprofundar nesse relacionamento com Deus, te ajudar a se aprofundar nessa palavra de Deus. Com um pouco que eu sei, mas usado pelo Espírito Santo, a gente vai conseguir, amém? Amém, amém, Léo, somos o templo do Senhor, amém, amém. Essa é a ideia, nós somos o templo, você é o templo do Senhor, é o templo do Espírito Santo. E a cada vez que você faz a sua mente crescer e o seu coração não tem soberba com isso, Deus vai te usar cada vez mais. Assim como Davi entendeu, Davi, ele tinha cabeça de rei e coração de pastor. Amém? Vamos para cima, que você tenha um dia abençoado, um dia próspero, um dia abundante, um dia frutífero. E não esqueça, existe um poder nas suas mãos, que vai emanar por todo lugar que você passar. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida, o seu dia. Não esqueça, vai lá no Spotify, compartilha. Fica com Deus, Deus é contigo, amém? Abraço.